Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui com o segundo episódio do Lavando Louça e hoje veio conversar comigo o Miguel. Ele vai falar um pouquinho sobre ética argumentativa Hopiana de uma maneira bem simples, bem leve, para que você que nunca ouviu falar a respeito consiga entender. O Miguel sempre está participando dos vídeos do Enredo, então ele vai falar um pouquinho mais, como eu disse, esse quadro Lavando Louça. Eu vou conversar com pessoas que entendem mais do assunto do que eu, para estar mostrando para vocês o ponto de vista. O Miguel também tem um canal chamado Livres Fronteiras. Eu vou colocar o link embaixo para vocês darem uma olhada. Hoje eu pensei assim, como é um nome assim, quem ouviu assim de cara leva um susto, né? Porque faz até um pouco de confusão, né, em relação ao que seria uma ética argumentativa. Mas eu acho que antes de falar sobre isso, você poderia nos esclarecer, né, o que estaria dentro. Porque assim, dentro dos libertários, a gente sempre fala a respeito de não agressão, o PNA. A gente fica pensando, mas assim, surgem alguns conflitos. E como que poderia estar relacionado, né, para poder solucionar esses conflitos? E o que levaria esses conflitos? Duas coisas que eu vi que poderia causar conflitos seria a questão de violação de propriedades e disputa, né, por recursos escassos. Então eu já vou te perguntando, o que é um recurso escasso e o que é propriedade privada? O recurso escasso a gente não define da mesma forma que geralmente é definida a palavra escassez normalmente usada, certo? Escassez a gente usa na definição econômica, que é um recurso que não pode ser usado para dois fins excludentes. Ou seja, se eu quiser usar um copo para eu beber e você quiser jogar esse copo no chão, por exemplo, a gente não pode fazer isso ao mesmo tempo, porque são fins excludentes. Então, existem duas definições de conflito. Eu vou trabalhar com a definição do Hoppe, que é a definição ética, que é a definição de quando o indivíduo tenta usar um recurso para atingir um fim distinto de outro indivíduo. E a propriedade privada, né, o direito de propriedade privada, é o direito que o indivíduo tem de uso exclusivo sobre esse recurso. Então, propriedade privada é uso exclusivo de um recurso. Por exemplo, o nosso corpo. Nosso corpo seria Exatamente uma propriedade privada. Por isso que a gente define o nosso corpo como um recurso escasso, né? Porque ele não pode ser usado, por exemplo, você não pode matar uma pessoa e ao mesmo tempo deixá-la viva. Esses são fins excludentes, certo? Você não pode levar uma pessoa para um lugar e levar ela para o outro ao mesmo tempo. Por isso que é um recurso escasso e a propriedade privada seria uso exclusivo. Então, quem tem uso exclusivo sobre o nosso corpo somos nós. E aí eu fico numa dúvida, e eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, eu como mãe gerei o meu filho, ele nasceu, a mãe sempre tem o costume de falar, meu filho. O meu filho seria minha propriedade? Eu poderia fazer com meu filho o que eu quisesse? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, porque eu já ouvi até falar que no Capistão as mães venderiam seus filhos. Isso é até um meme assim no meio libertário, né, de vender criança ou vender o filho, coisa parecida, porque isso vem de algo que o Rothbard falou, que não é vender o filho, não é vender a propriedade da criança, mas sim vender a guarda da criança. Por quê? O que o Rothbard fala? A criança, assim como um adulto qualquer, ela tem os direitos de propriedade privada, ela tem os direitos sobre o seu corpo. Então, nenhum indivíduo pode falar para ela o que fazer com seu próprio corpo. O problema das crianças é um problema muito importante na ética, porque elas têm uma coisa chamada de incapacidade temporária. As crianças não conseguem agir até um certo tempo, e até os 13, 12 anos, mais ou menos, 11 anos, elas não conseguem agir plenamente sobre suas capacidades corporais. Então elas não conseguem consentir, não conseguem fazer diversas coisas. E esse é o problema das crianças. O Rothbard e o Walter Block, eles colocam os direitos das crianças a partir da cláusula de guarda, que a criança teria o direito sobre seu próprio corpo, o direito de propriedade privada, porém, as suas ações seriam, digamos assim, conduzidas por um tutor, o adulto responsável, que seria a mãe ou o pai.
Quando eles dizem sobre vender criança, eles falam sobre vender essa guarda. Ou seja, seria a mesma coisa que colocar a criança para adoção, que ninguém, eu acho que tem problema com colocar a criança para adoção, você coloca em uma instituição para adoção. O que o Rothbard fala é simplesmente que essa adoção não necessariamente precisaria ser de graça, né? Você poderia ganhar dinheiro ao colocar uma criança em uma instituição e da mesma forma você poderia pagar a instituição para conseguir a guarda de uma criança. E deixando claro que assim, não é porque que você compraria essa guarda que ele seria sua propriedade a ponto de escravizar. Isso nunca, de maneira nenhuma. Não, né? não, de maneira alguma. Só... É porque, como já tem no pressuposto aí, é o seguinte: a criança tem o direito de propriedade privada sobre seu próprio corpo e sobre recursos escassos. Nunca, de forma alguma, um pai pode, por exemplo, fazer tráfico de pessoas com essa criança, ou pode escravizar ela, ou pode matar a criança. Não, a criança não é propriedade dos pais. Ela simplesmente está sob a guarda dos pais. É bom colocar isso porque a gente vê distorcido, né, no meio, que a gente tem que saber, né, da onde que saem essas teorias e como que na verdade é, né. Eu percebo que como tem esses conflitos pelo recurso escasso, precisaria de uma argumentação para poder resolver esses conflitos. Como que seria a questão da argumentação para resolver conflitos? O Hoppe, quando ele diz de ética argumentativa, né, ele pressupõe uma definição correta de argumentação. Correta não, ele coloca uma definição específica de argumentação. Essa teoria argumentativa do Hoppe não é ele que inventou. A teoria de ética argumentativa, ela vem do Habermas. E vem do Apel, né, que foram as pessoas que influenciaram o Hoppe a fazer sua ética argumentativa própria. O Habermas tem a própria ética argumentativa, que ele coloca, só para a gente definir algumas coisas, né? O que seria essa ética argumentativa? Eles falam que os direitos partem, isso é bem simplificado, mas que os direitos partem de uma necessidade que se tem do certo recurso ou de certa coisa, né, para argumentar. Eles definem a argumentação como necessária entre dois indivíduos, um locutor e interlocutor, tem várias coisas, mas no final das contas, o que é a ética argumentativa? É a definição dos direitos que seriam necessários para argumentar. O Habermas, ele coloca que esses direitos para argumentar, essas necessidades para argumentar seriam comida, água, luz ou coisa parecida, né? O Habermas é da escola de Frankfurt, né? Uma escola basicamente marxista. E aí o Habermas, ele fala que existem essas necessidades fundamentais de água, comida, etc. E por isso deve existir o Estado de bem-estar social, etc. Então o Habermas, ele coloca uma social-democracia. Eu acho até engraçado, é uma coisa que eu falo muito, que às vezes os argumentos mais geniais vêm juntos de várias coisas que às vezes não são os argumentos mais geniais, são os argumentos já batidos ou coisa parecida. O Hoppe, por exemplo, ele tem 2 livros que ele fala sobre ética argumentativa. Ele fala isso em Economia e Ética de Propriedade Privada e ele fala isso em Uma Teoria do Capitalismo e do Socialismo. Só que ele fala em um capítulo, sabe? Ele fala em uma coisinha bem pequenininha, mas o que ele coloca? Ele coloca que para argumentar, você reconhece necessariamente direito de propriedade privada sobre seu próprio corpo, né? Direito de uso exclusivo sobre seu próprio corpo e direito de uso exclusivo sobre recursos escassos, por exemplo, o ar. Para você argumentar, você precisa de oxigênio. Se alguém dissesse, por exemplo, que as pessoas não têm direito a recursos externos, né? Externos ao corpo, essa pessoa estaria entrando em contradição. Ele coloca contradição performativa, né? Que é uma coisa já usada desde o Habermas, que é quando o seu ato de argumentar, por exemplo, contradiz o que você está falando nesse ato. Quando a pessoa diz os seres humanos, os indivíduos, não têm direito a recursos externos ao corpo, por exemplo, ele está entrando numa contradição porque ele está usando de um recurso externo ao corpo na hora de falar, para argumentar. Exatamente. Então, essa é a teoria do Hoppe. Ele delineia as necessidades para a argumentação. E esses são os direitos que a gente tem. Eu tenho alguns problemas com a forma como o Hoppe usa algumas palavras. Então, eu costumo falar, a teoria dele é muito ruim, mas isso não significa que está errada. Ah, sim. Certo? No seu ponto de vista, assim, o que seria mais interessante? Não assim no lugar da teoria, mas assim, a adaptação dela. O
que o Noam Chomsky fala. O Noam Chomsky, ele é um gênio em linguística, mas tipo, quando ele fala de política, nem ouve o que ele tá falando, que ele já tá senil já. Ele fala de conflitos de linguagem, né? Então, quando você usa uma palavra específica, e algumas pessoas vão usar essa palavra específica para significar outra coisa. Tem toda uma teoria por trás disso, é muito interessante, mas é basicamente o seguinte: o Hoppe usa a palavra ética, né? O que as pessoas geralmente entendem como ética não é a definição dele. Ele coloca como conjunto de regras para resolução de conflitos, ele define conflito, etc. O problema que eu tenho é com o uso das palavras que ele coloca, né? Então, ética, conflito, etc. Eu simplesmente não gosto, não tô falando que a teoria dele está errada. Entendi. Sabe? Eu só não gosto da forma como ele usa, e é justamente por isso que eu quero, primeiro, colocar minha própria teoria, né? Que é de legitimia, que vem de um neologismo de legitimidade, etc. E eu não quero trabalhar com a parte da necessidade para argumentação, porque eu acho que o Hoppe já trabalhou muito bem isso, mas eu entendo também que, pelos meus estudos do Hoppe, eu ainda tenho algumas pequenas discordâncias, ou talvez até ignorância minha, eu não tenha tanto estudo sobre essa área. Então, por exemplo, a área de apropriação original, eu entendo quando se trata de recursos externos, mas eu não entendo tanto quando se trata do próprio corpo. Eu entendo a lógica dele, mas eu ainda não acho que eu estudei o suficiente para falar assim, eu concordo com o Hoppe nesse ponto. Tá. É porque, assim, a questão do recursos escassos quando ele não é de ninguém. É isso que você tá falando? Sim. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se essa caneta aqui, ela não é de ninguém, quem poderia falar essa propriedade é minha? Tem esse poder de falar, não, esse aqui agora é meu. Quem chegar primeiro? O Hoppe fala que a única forma de definir isso, ele vem de Locke, né? A teoria lockeana de apropriação original. Ele fala que a única forma de definir quem tem direito sobre um recurso escasso é quem apropriou originalmente, ou seja, a primeira pessoa que usou de sua ação, trabalhou um certo recurso. Digamos que essa caneta nunca foi trabalhada, depois precisa. A gente pode supor uma terra também, que acho que fica mais fácil da pessoa visualizar, porque é muito mais fácil a gente pensar, não, tem uma terra que ninguém nunca tocou, ou coisa parecida. O Hoppe fala, partindo do argumento lockeano, que a pessoa que tem o direito de uso exclusivo, o direito de propriedade sobre esse recurso, é a pessoa que primeiro apropriou, ou seja, a pessoa que primeiro trabalhou esse recurso sendo a terra. Por exemplo, por que ele fala isso? Tem uma base por trás disso. Não é simplesmente ele tirou da cabeça dele, certo? Ele colocou basicamente uma ideia do terceiro excluído, né? Então, por exemplo, nós temos 3 ideias, que são as únicas possíveis, e se você eliminar 2, portanto, a terceira está correta. Ele fez a pergunta: quem tem direito de uso exclusivo sobre um recurso escasso? Aí ele colocou, ou é a primeira pessoa, ou é a última pessoa, ou é alguma coisa no meio, alguma coisa, por exemplo, entre a última pessoa e a primeira pessoa. Vamos primeiro nesse negócio de última pessoa que apropriou, a última pessoa que trabalhou. Se foi a última pessoa, então, para você mexer nessa propriedade, você teria que ter a permissão, porque direito é direito de uso exclusivo que ele está falando, certo? Então você teria que ter a permissão de uma pessoa que nem existe ainda. Então a gente exclui essa porque seria uma regressão infinita para frente, digamos assim, né? E a gente tem agora o primeiro e alguma coisa entre essas duas aí. Se a gente for entre o último e o primeiro, a gente vai entender que alguém teria um direito que ele é diferente do direito das outras pessoas. Ou seja, por que tem que ser uma pessoa específica? Por que tem que ser essa pessoa específica? Ele diz que a gente entraria em uma arbitrariedade, ou a gente entraria em um direito não universalizável, ou até se a gente entrasse em um direito universalizável, a gente teria um direito autocontraditório. Porque a segunda pessoa, por exemplo, você teria que perguntar por quê. Aí se você falar, por exemplo, essa pessoa é dona de uma loja de doces, e pessoas que são donas de lojas de doce têm direito a pegar a propriedade de outra pessoa. E você vai perguntando por quê, e no final das contas você entra em diversas contradições, não universalizações, e ele parte do pressuposto, não do pressuposto, mas do estudo de ontologia. Ele fala basicamente que os direitos têm que ser universalizáveis, né? Bem basicamente seria isso. Então a gente fica com o terceiro, que é a primeira pessoa que trabalhar uma terra tem o direito sobre essa terra. Agora eu vou fazer uma pergunta pra tu. Por exemplo, você falando a respeito disso, eu imaginei um rei ou alguém, um governante, ele toma uma grande quantidade de terra, sei lá, tamanho Brasil, né? E aí toda essa terra seria
dele, porque ele chegou primeiro. Como que poderia ser feito para outras pessoas assim não ser excluída em relação a isso? Eu fiquei imaginando nesse sentido, porque antigamente era assim, né? As pessoas pegavam uma grande quantidade de terra que era praticamente do tamanho de municípios, né? Assim, gigantescos. E aí como que fica as outras pessoas? Isso é muito interessante e é uma resposta que o próprio Walter Block dá, que ele fala, por exemplo, de terras que foram usadas de trabalho escravo para trabalhar essa terra. Então, você usaria da expropriação, né? Você tira o direito da pessoa sobre o próprio corpo ao escravizá-la, e essa pessoa trabalha a terra para você. Ora, se a pessoa foi escravizada e ela que trabalhou a terra é ilegítima da parte do dono do escravo, digamos assim. Não é dono, né? Porque pessoas não têm dono. Então, essa terra é legitimamente da pessoa que a trabalhou. Portanto, do escravo. Um rei teria o mesmo problema, já que o poder de um rei, ele parte da expropriação. O poder de um rei, ele parte da coleta de impostos. A gente já sabe, né? Aquela frase mais normal de se ouvir, imposto é roubo. Então, se o trabalho de uma terra parte da expropriação e você usa dos recursos que são de outras pessoas para trabalhar uma terra, essa terra legitimamente é de outras pessoas, é das pessoas que foram expropriadas. Então, será que o Marx ele usa dessa definição para depois partir lá para as fábricas? Agora eu fiquei pensando nisso. Porque eu sei que é completamente diferente. Eu sei que é bem diferente, porque no caso o cara, ele investiu na empresa dele, ele investiu na indústria, é uma questão de contrato que é completamente diferente. Mas aí eu fiquei pensando se ele teria usado essa definição para poder fazer essa confusão depois com as indústrias. Tem algo interessante com o Marx, que é o seguinte, eu concordo inclusive com algumas coisas que o Marx falou, sabe? Eu também concordo. Você tem que olhar certas coisas que ele falou. Por exemplo, Marx era contra o Estado. Marx, ele também via o Estado como uma agência, né? Uma instituição expropriadora. O problema do Marx é que ele simplesmente via essa ideia de expropriação porque ele tinha a teoria de um valor objetivo, né? Eu não vou ser a melhor pessoa para falar de Marx. Sim, mas entendo. Ele tinha uma teoria de exploração que partia da ideia de que se o trabalhador fez certo o trabalho X, né, o mais-valia, e se o chefe ele pega um lucro, né, ele pega parte desse valor, então o chefe, né, o dono da empresa, ele estaria expropriando o trabalhador, ele estaria pegando o dinheiro que é legitimamente desse trabalhador. O problema do Marx é que ele basicamente não liga para a teoria voluntarista, né? Basicamente isso. Negócio, contrato, né? Porque muitas vezes tem um contrato, né? 99% das vezes você tem contrato. Olha, eu vou vender minhas horas de trabalho, né, pra você, e você vai me pagar X, vai me pagar Y, né? Ele não conseguia enxergar isso. Mas aí você falando a respeito que me fez lembrar dele. Inclusive o Proudhon e o Chevet, que foram, eu não sei falar o nome da revista em francês, né? Porque eu não falo francês, mas eles eram donos de uma revista. E aí o Bastiat, né? Eu acho que a gente conhece o Bastiat, que escreveu a lei, etc. O Bastiat mandou uma carta para eles. Basicamente é porque eles eram anarquistas, né? Anarquistas da forma clássica, né? Anarquistas clássicos. E eles falavam, por exemplo, que juros era ilegítimo. Eu já vi a respeito alguma coisa. Tem toda uma troca de cartas entre o Bastiat e o Proudhon e o Chevet, né? E eu acho até muito interessante que os debates antigamente eram muito mais civilizados e muito menos... Pelo menos entre esses três, né? Porque, se eu não me engano, eles deram 2 semanas pro Bastiat colocar todos os argumentos dele na revista dos anarquistas. Interessante. É muito interessante. Voltando a falar na argumentação, na ética argumentativa, ela seria um jus racionalista, é isso? E o que seria esse jus racionalista? Primeiro de tudo, existem 2 grandes teorias, que seria a teoria jus positivista e jus naturalista, né? Uma fala sobre direitos positivados, né? Jus positivista, sobre direitos que partem de uma autoridade, são dados, né? E outra fala sobre direitos, já que uma é positiva, direitos negativos, né? E são direitos naturais, que não necessariamente são dados por uma autoridade. São direitos que o ser humano naturalmente tem.
Dentro dessas teorias, a gente tem a teoria justnaturalista teológica e justracionalista. A justnaturalista teológica seria, basicamente, são direitos dados por Deus, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo. São direitos que existem naturalmente, que foram dados por Deus. E a teoria justracionalista seriam direitos racionalmente derivados, que existem naturalmente, mas que a gente consegue derivar a partir da nossa razão, do uso da nossa razão. Mas, assim, se parar pra pensar, é todo um grande apanhado, né? Então, tipo assim, então nós temos, né, toda essa questão de propriedade, e aí dentro dessa propriedade, se houver conflitos, nós temos a argumentação, certo? E essa argumentação seria uma maneira racional de resolver esses conflitos? Seria isso? Assim, de uma maneira, assim, bem resumida, pra ver se eu entendi mesmo tudo isso. O que o Hoppe fala sobre a argumentação seria basicamente o seguinte: a argumentação é a forma de nós chegarmos a uma verdade objetiva, né? Tem toda uma teoria da linguagem atrás disso, que é que a própria linguagem é a estrutura do nosso conhecimento, é a forma como a gente enxerga a realidade e a forma como é que a gente pode provar que alguma coisa é real ou não, a partir da argumentação. E a partir da argumentação ele deriva esses direitos justamente porque eles são necessários, ele prova a partir, eu diria, que é uma forma que eu acho muito boa, inclusive, ele prova a partir da negação, que é a partir da contradição performativa. Então, o que ele faz? Quando uma pessoa argumenta contra tal coisa, ela entra em uma contradição performativa. Então, por exemplo, quando alguém argumenta, isso é um axioma da ação humana do Mises, por exemplo. Indivíduos não agem, a pessoa fala isso, indivíduos não agem. Ele está agindo, portanto, caindo numa contradição performativa, que o próprio ato, ele contradiz o que está saindo da boca da pessoa. É basicamente isso, por isso que a gente usa da argumentação, por ela conseguir nos mostrar o que é real. E como eu sempre digo, verdades absolutas existem. Muita gente vai falar, verdades absolutas não existem, mas a pessoa está entrando em contradição, né? Porque se ela fala verdades absolutas não existem, isso seria uma verdade absoluta, né? Universal. Verdades não existem. Então, ela entra em contradição, porque se verdades absolutas não existem, isso seria uma verdade absoluta. E aí, cai. Aí é um problema sério. Fica num loop sem fim. Eu tava lendo a respeito, né, sobre isso que a gente ia conversar. Nesse texto falava assim, que não era possível argumentar e agredir ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, parece besteira, mas eu lembrei da minha mãe com chinelo argumentando e agredindo ao mesmo tempo. Não que minha mãe agredia, era só uma chineladinha porque eu merecia, porque eu era muito levada. Isso é interessante, isso é uma coisa que eu inclusive pensei. Eu pensei numa imagem um pouquinho mais grotesca, que é da pessoa dando um porradão a pessoa na rua, enquanto deriva a ética argumentativa ao piano, coisa parecida. Isso é uma questão muito interessante que eu já tive nos meus estudos sobre ética argumentativa, que é o seguinte: o que o Hoppe define como argumentação, é esse o probleminha que eu sempre aponto nas palavras que ele usa, né? Porque ele não usa as palavras que geralmente as pessoas usam. Então, a argumentação, ele já coloca como um ato pacífico de troca de ideias. Aí, poderia vir alguém falando que isso é petição de princípio ou coisa parecida, mas é bem claro como ele coloca. Como eu sempre digo, palavras são imagens, né? São coisas para representar conceitos. Então, por exemplo, se eu quiser chamar esse controlinho aqui de florzinha, eu vou chamar ele de florzinha. O problema é que eu vou entrar em um conflito de linguagem, né, como o Chomsky coloca, que é, as pessoas geralmente não falam que florzinha é isso daqui. O Hoppe, ele define a argumentação de uma forma muito específica. Ele coloca a argumentação como o ato pacífico. Eu posso até pegar aqui, meu Kindle, que eu tenho um livrinho dele aqui. É no capítulo 7, a justificativa ética do capitalismo e por que o socialismo é moralmente indefensável, né? É aquilo que eu digo, né? Só um capítulozinho, tinha 4 anteriores para falar sobre razões sistemáticas, evidências empíricas e etc. E aí agora ele está falando sobre a teoria natural da propriedade. Chegamos à conclusão de que as normas devem realmente ser consideradas justificáveis enquanto válidas. É simplesmente impossível argumentar o contrário, porque a capacidade para argumentar, de fato, pressupõe a validade daquelas normas que constituem a base de qualquer argumentação. E aí ele coloca a argumentação como um método pacífico para chegar na verdade. Existem 2 razões porque você não consegue argumentar e agredir ao mesmo tempo. Primeiro, recurso escasso. Seu corpo é um recurso escasso. Você não consegue usar dos mesmos meios
para atingir fins diferentes, ou seja, você não consegue usar os meios da argumentação para agredir. Então, por exemplo, eu não consigo morder alguém ao mesmo tempo que eu tô falando, por exemplo. Então, já tem esse problema, e outro porque a própria definição de argumentação que ele usa é uma definição diferente e que já requer que seja um meio pacífico para atingir a verdade ou coisa parecida. Quando eu falo em racionalismo, eu estaria falando de tudo isso que o Hoppe defende, né? Então, o racionalismo não necessariamente vai ser o que o Hoppe defende. O que o Hoppe defende é uma teoria racionalista. Então, por exemplo, o próprio Habermas, que foi professor do Hoppe, ele tem uma teoria racionalista de direitos. O problema é que o Hoppe olhou para essa teoria e falou assim, isso é meio bobagem, isso que você tá falando tá errado. O próprio Rothbard, que foi tanto amigo quanto tutor do Hoppe, quando o Hoppe estava nos Estados Unidos, o próprio Rothbard tinha a teoria dele de direitos naturais, uma teoria racionalista, né? E quando a gente diz racionalista, é por quê? Porque a gente não coloca necessariamente a figura de Deus ou coisa parecida, né? Ah, sim. Eu voltei nesse assunto porque eu li um artigo falando que o racionalismo seria a única maneira de se chegar ao ancapistão. Eu fiquei pensando se realmente ele seria uma única maneira e por que seria uma única maneira. Eu discordo da premissa, né? Porque, por exemplo, a gente tem o nosso querido Paulo Cogos, que é anarcocapitalista, mas ele não acredita na teoria hoppiana de direito, por exemplo. Ele já teve diversos debates e ele, inclusive, acho que até despreza os hoppianos, de certa forma. É lógico que o Cogos é um cara extremamente inteligente, mas ele, por exemplo, não concorda com a teoria hoppiana. Inclusive, eu recomendo que vejam debates sobre isso com o Cogos e o Foer, por exemplo. Mas, por exemplo, o Cogos, ele acredita na teoria justnaturalista teológica, né? Então, ele acredita que os direitos sobre propriedade, direitos sobre igualdade de direitos, né? A igualdade de direitos foi dada por Deus e etc. Eu não acredito que seja a única forma, mas talvez eu acredite que seja a melhor forma de se chegar, porque eu entendo que é um argumento, porque o justnaturalismo teológico, no final das contas, você chega no argumento de necessidade de um Deus. E no argumento justracionalista, você não pode simplesmente ter uma base que é infundada. Você não pode ter uma base que não é uma base, né? Não é um princípio. Então, isso foi um problema que o Hoppe apontou no próprio Rothbard. O Rothbard não era o justnaturalista teológico, ele era justracionalista, mas a base de direitos do Rothbard era no PNA. É o princípio de não agressão. Inclusive, o Rothbard reconheceu que a teoria do Hoppe é melhor, tá? Só pra falar isso, porque já deu treta isso. Mas o próprio Rothbard reconheceu que a teoria do Hoppe era melhor do que a dele, até porque eles eram muito amigos e, basicamente, o Rothbard tratava o Walter Block, tratava o Hoppe, tratava essa galera toda, assim, tanto da área de economia quanto da área da ética, como filhos, né? Tanto que eles se consideram os filhinhos do Rothbard. O Rothbard reconheceu que a teoria do Hoppe era melhor do que a dele, e o Hoppe simplesmente colocou que a teoria do Rothbard não partia de um princípio, não partia de uma base ética que ficava em pé, né? Não era uma coisa estruturada, porque ele partia simplesmente do princípio de não agressão. É lógico que é um pouquinho mais complexo que isso, mas basicamente ele partia do princípio de não agressão e definia a ética aplicada dele. Agora, Miguel, para não ficar muito extenso, a gente pode até depois se aprofundar nesses termos, que eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para ser falado a respeito. Então eu gostaria assim de saber se você quer acrescentar alguma coisa, se faltou alguma coisa, e também gostaria que você indicasse um livro para quem está interessado, para quem ficou assim, nossa, que interessante, eu quero aprender mais sobre isso. Então, fique à vontade. Eu sempre digo, na verdade, que o caminho geralmente feito pelos anarcocapitalistas, os libertários, no caso da ética, começa sempre com, primeiro, o PNA, depois a ética argumentativa, e aí depois as bases filosóficas mais aprofundadas de Habermas, de Apel. Não tô falando que essas são as bases corretas, mas simplesmente para entender essa última teoria, né, a teoria do Hoppe. Por que eu digo isso? Porque primeiro a gente tem uma base ética, primeiro, de questões que a gente tem que se perguntar, que é o que o Rothbard coloca, né? Então é uma base ética de por que o Estado é legítimo? Será que o Estado é legítimo? Por que alguém pode pegar o seu dinheiro sem a sua autorização, independente da sua autorização? Isso é roubo?
Então são várias perguntas que eu acho muito necessárias para o caminho ético até o libertarianismo. Eu, por exemplo, comecei com o PNA, depois a gente vai vendo uns problemas com o PNA, né? Por exemplo, o problema da punição, o problema da... Basicamente, se uma criança pisar no meu gramado, eu posso pegar um AK-47 e fuzilar a criança? Não, não posso. Tem a questão da proporção, né? Exatamente, a proporcionalidade que o Kinsella coloca como adição à teoria Hoppiana. Então eu acho muito interessante esse caminho, mas hoje é porque na época que eu comecei a estudar libertarianismo, não tinha, a gente nem falava sobre ética hoppiana, era tudo PNA, então era só PNA, só PNA, só PNA. E aí depois que alguém falou assim, um tal de Hoppe aí refutou o PNA. Aí que eu fiquei sabendo de ética argumentativa hoppiana, proporcionalidade, etc. Mas então, um livro que eu recomendo, na verdade eu recomendo alguns livros. Eu acho que o primeiro livro e o mais importante, acho que na jornada de todo libertário, é a Anatomia do Estado, primeiro de tudo. Que eu acho que qualquer pessoa que se chame de libertário tem que ter lido a Anatomia do Estado, né? Que é o livro do Rothbard. É um livro pequenininho, mas que tem muita informação, é bem denso, é muito fácil de ler. Eu já li umas 3 vezes, de tanta coisa que tem lá, já marquei, é um livro maravilhoso. Depois, um livro um pouco mais de ética aplicada, que é um livro do Walter Block, que é Defendendo o Indefensável, que é um livro muito bom também. Ele não apenas defendendo as pessoas que fazem coisas que são consideradas imorais, então, por exemplo, prostituição, uma pessoa que vende produto mais caro ou coisa parecida, pessoa que tem arma, etc. Não apenas defendendo essas pessoas, como colocando elas como heróis, né? É isso que ele se propõe a fazer no livro. Isso é de ética aplicada, fazendo perguntas, né? Por que isso é errado? Por que a gente considera a prostituição errada? E ele falando que não tem nada de errado com isso, a não ser moralmente, que existe uma diferença. Eu recomendo também, pra ética mais aprofundada, eu não recomendo o livro inteiro, porque a gente tá falando de ética, então eu recomendo o capítulo 7 de Uma Teoria do Capitalismo e do Socialismo, do Hoppe, que é onde ele coloca a sua ética. E eu recomendo também Economia e Ética de Propriedade Privada, a parte de ética que ele fala. Ele fala bem pouquinho, então eu recomendo também artigos sobre ética argumentativa, vídeos sobre ética argumentativa e, no final das contas, Teoria do Agir Comunicativo, do Habermas, que é bem mais aprofundado. Aí, mas quando você chegou aí na teoria do agir comunicativo, você já não precisa mais das minhas orientações, não. Olha, Miguel, muito obrigado por você estar aqui com a gente, explicando, esclareceu muitas coisas. Agradeço mesmo de coração, eu espero que você apareça mais vezes, vamos pensar em outro tema pra gente estar conversando, porque tem muita coisa pra ser falado, né? Esse foi só a pontinha, né? Exatamente. Pessoalzinho que tá me assistindo, eu também espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva lá no canal do Miguel, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!